Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Empreender na Amazônia, o programa que traz cases de sucesso e dicas de empreendedorismo para você. E hoje nós temos uma visita muito especial aqui no nosso estúdio, a empresária Maíse Ribeiro, que empreende na arte da dança. Ela é proprietária da Casa de Isis. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer sempre. Eu sempre falo que você falar e dividir com as pessoas tudo que você construiu e que isso servindo de lição para outras, um caminho andado já é um bom direcionamento para quem vai começar. Muito legal. Maíse, a gente sabe que sua casa já é muito conhecida, mais de 20 anos, não é isso? São 25 anos. 25 anos é um caminho longo no empreender, né? Porque a gente sabe que algumas empresas nos primeiros 2 anos já não conseguem sobreviver, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando, que é um momento de pandemia. Então a Isis é um exemplo de Maíse é um exemplo de sucesso. Agora a gente sabe que o começo não deve ter sido muito fácil. Fala um pouquinho para a gente da história da sua empresa, da Casa de Isis, quem está nos assistindo vai poder encontrar lá com você. A Casa de Isis, ela iniciou de um projeto pessoal mesmo. Eu dançava em grupos de danças folclóricas, em arraial, mas não via aquilo como um sustento. Era uma coisa que era para o meu bem-estar, né? Era uma coisa para me fazer bem. E com o passar dos anos, eu comecei a dançar no Colégio Marquesiana, onde todo mundo que é da leva árabe de Manaus, da região norte, passou pelaquela escola e lá se tornou bailarino e bailarinas. E foi lá que eu conheci as danças internacionais palestinas. Então eu iniciei dentro dos grupos de dança como uma brincadeira, uma válvula de escape. Com o passar dos anos, eu comecei a receber em Manaus convite para ensinar as partes femininas. Então eu fui convidada a dar aula no SESC. Eu fui a primeira professora de dança do ventre do estado do Amazonas, já dentro do SESC. Eu já comecei no lugar certo. SESC, né? Que legal. E o SESC me muniu de muitas informações, por eu ser muito jovem, eles entenderem que era tudo muito lúdico na minha cabeça ainda. Eu não tinha uma formação, eu tinha um conhecimento, mas não tinha uma metodologia. Então eles me direcionaram muito quanto a isso. Poxa, que legal. E a partir do SESC desenrolou o curso normalmente, eu fiquei dando aula lá durante 8 anos. E aí eu tive o conhecimento da Casa de Chá, que é uma casa em São Paulo. Eu fui vendo o mundo da dança do ventre em São Paulo. Em 2000 começaram a chegar em Manaus as revistas da Casa de Chá, mostrando. E eu fiquei com aquela curiosidade, nossa, tem escola? Aí eu pensei, o que eu faço dá dinheiro, pode ser, enfim, o meu sustento assim, porque eu trabalhava com coisas que não tinham nada a ver comigo, eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Legal. E aí eu fiz uma viagem a São Paulo e vi a Casa de Chá e disse assim, olha, eu vou fazer uma Casa de Isis em Manaus. Vou abrir a Casa de Isis porque Isis é a deusa da dança, da mulher, da feminilidade. Eu já ia te perguntar de onde veio a Isis. Do feminino, né, da sabedoria da mulher, do círculo feminino, vai ser esse nome para ficar abençoada. E aí eu abri a Casa de Isis no ano de 2000 na rua Monsenhor Coutinho. Eu já havia saído do SESC, fui muito bem recebida dentro do Rio Negro Clube. Ainda dei aula há 1 ano no Rio Negro Clube. Agradeço a diretoria do Rio Negro Clube até hoje por ter dado esse direcionamento. Inclusive, no Rio Negro Clube, eles falaram para mim, Maísa, você tem que ter um espaço só seu, que você não gosta que entre homem na escola. E aí eu disse... então é só mulher? Só mulher, o Clube da Luluzinha. Que legal, muito legal. Agora me fala uma coisa, a gente sabe que hoje em Manaus, tradicionalmente, é mais boi, né, forró. Como é que está a dança do ventre hoje dentro da cultura amazonense? Bom, foram 25 anos plantando uma constância. Eu tive que criar primeiro um círculo de pessoas adeptas da dança do ventre. Então, por isso que foram 25 anos de você plantar uma cultura dentro da sua região, aonde as mulheres não tinham entendimento de que é arte, cultura, bem-estar físico e mental. Não tinha isso. Era só para balançar o chale e dançar para o marido. Tchau. Né? Até entenderem isso foi um longo caminho. E não foi fácil, porque Manaus é sim uma cidade que até hoje em dia não mais como antes, mas antes, imagina, em 2000 as pessoas ainda tinham aquela mentalidade
de que a dança do ventre era só para dançar para o namorado, para o marido, né? Claro que o namorado e o marido vão sair ganhando com isso, é óbvio, mas as mulheres não entendiam o que era mais para ela. Entendi. Então eu criei um círculo de situações, primeiro eu criei um grupo de mulheres que fossem adeptas da dança como arte, cultura e tradição. Depois essas mesmas mulheres me ajudaram a criar um círculo onde nós pudéssemos colocar loja de produtos direcionado para essa arte. E depois veio o terceiro ciclo, que eram as noites árabes, festas e festivais de dança. Hoje em dia, no Brasil, da região norte, a Casa de Isis está em primeiro lugar no cenário nacional. Tanto como escola de formação, porque hoje eu dou formação em Roraima, já dei formação no Acre, já dei formação em Belém, já dei formação no Amapá. Então, saiu do nosso estado e foram para outras regiões. Temos uma Casa de Isis em São Paulo, onde minha irmã que cuida da Casa de Isis de São Paulo, que é a filial daqui de Manaus. Poxa, que legal. E me diz uma coisa, para a nossa telespectadora, que de repente queira conhecer a sua casa, queira conhecer um pouquinho da arte de dança do ventre, onde é que está localizada? Meninas, a Casa de Isis é bem acessível. Você vai na Avenida Constantino Neri mesmo, bem em frente da Faculdade Estácio. Tem uma placa lá com uma mulher linda com a espada na cabeça. Que é você mesmo. A Casa de Isis é um lugar onde a ideia principal, Marcos, é fazer com que a mulher se ache. Poxa, que sabe? legal. Se sinta bem com ela mesma. É um lugar de empoderamento. Então, tá no lugar certo. Legal. E o que é interessante também, além da Maísa ser essa simpatia, essa empreendedora, ela também tem um sangue indígena nas veias, não é isso? Sim, minha mãe era de Beruri, no Lago Atumã, que era a cidade antiga de Aranã. Então eu sou mura, com a família descendência paterna de portugueses. Olha a mistura de índio com gente de longe. 100% amazonense. Isso mostra pra gente que o empreendedorismo está na alma. Então, de repente, você que quer empreender, você pode também. Basta, lógico, você fazer o que gosta, que a Maísa conversando com a gente percebe que ela ama o que ela faz. Isso é interessante, né? Você fazer o que gosta. Eu acredito naquele ditado que as pessoas falam brincando, mas não é mesmo. Quem faz o que gosta nunca tem trabalho. Exatamente, esse também é meu mantra. Né? Quem faz o que gosta nunca tem trabalho. Não é fácil, porque foram várias barreiras fora da cidade, porque era muito estranho. Eu fiz a minha especialização para ser professora, mesmo com certificação e tudo, em São Paulo, foram 2 anos. Então imagine que chegar numa cidade, eu cheguei calada na escola que eu fui fazer, não disse eu sou professora do SESC, eu não disse, eu cheguei lá e eu quero fazer uma avaliação para ver que nível era, que eu não sou besta, né? Depois eu não era nível nenhum. E lá eu fui passando de sala em sala e recebi, no final dos 15 dias de aula, eu recebi o convite para ficar e dar aula. Poxa vida. Aí ela disse, tem uma didática muito lúdica, mas me conta a tua verdade. Aí eu sou uma professora do SESC, eu abri minha escola agora, está com 6 meses. E aí eu deixei a escola com a minha irmã, logo que eu abri, eu abri e já ficou com a minha irmã. Eu já tinha dado formação para 2 meninas ficarem com ela. Veio uma outra professora que já também tinha uma experiência em aula, sabe, de educação física. E aí eu fui tirar o DRT, porque para você empreender numa coisa, eu acredito que você tem que dominar tudo que tem aquilo que você escolheu. Você tem que ser tudo, você tem que saber tudo dali. Olha essa dica que ela está dando, hein? Entendeu? Então, o que eu sabia? Eu sabia dançar, eu sabia dançar. Quando eu voltei de São Paulo, eu sabia dançar, eu sabia costurar, eu tenho minha linha de roupas para a aula, eu tenho a minha linha de roupas para fazer as apresentações de dança do ventre. Aí eu descobri que meus eventos eram desorganizados, aí eu fui fazer um curso para aprender a organizar um evento. Aí eu vi que cerimonialista era uma coisa difícil, então eu fui fazer um de cerimonialista para aprender a falar. Aí eu vi que eu tinha um problema de dicção terrível, eu tenho até hoje. Porque quando você é índio, né, não tem jeito, gente, você fala né o tempo inteiro. Então, em alguns momentos eu queria ter uma dicção melhor, quer dizer, eu fui me
sabe, me rodeando de coisas que eu pudesse ser autossuficiente. A qualificação é tudo, né, Maísa? É tudo, a qualificação é tudo. Nosso bate-papo está fantástico. Fica com a gente agora, você vai conhecer um pouquinho da arte da Maísa. A gente volta já já. Nascia um projeto de comunicação inovador na Amazônia. Em meio a um tempo de incertezas, oferecemos a informação precisa. Temos uma redação com profissionais de excelência e que se preocupa em levar até você um conteúdo de qualidade, apurado e pautado na seriedade jornalística. Nossa revista prioriza todos os cenários: diversidade, religião, política, ciência, tecnologia e educação. Nossos parabéns são em tom de agradecimento a todos os nossos leitores e seguidores. Comemoramos um ano reafirmando nosso compromisso com a verdade e a ética. Acreditamos que por meio da notícia podemos divulgar a região amazônica. Obrigada por estarmos um ano juntos. Revista Cenário, da Amazônia para o mundo. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender na Amazônia, o programa que traz case de sucesso e dicas de empreendedorismo para você. E hoje nós estamos aqui com a presença fantástica da professora Maísa. Professora, instrutora, é isso, não é? É professora. Na altura do campeonato, depois de 25 anos, você já é mestre. Legal. E a Maísa está trazendo aí dicas fabulosas para você que quer empreender. Ela falou no primeiro bloco sobre qualificação, a importância da qualificação. Ela trouxe os exemplos práticos. Maísa, quem está nos assistindo, quais seriam as suas dicas para as mulheres que querem empreender? Mulheres empreendedoras da arte da... Eu vou falar pela minha experiência da dança. Isso. Você gosta de fazer dança do ventre ou qualquer outra atividade relacionada à dança, eu tenho uma dica que eu acho de fundamental importância, que o seu negócio não pare, que ele tenha continuidade, porque se você tiver quebras durante o processo de você ter feito a abertura da sua empresa, você perde a credibilidade. Então, a fidelização é o ponto principal. E fidelizar alunas, fidelizar clientes, ele vai muito do teu atendimento. O diferencial de um bom atendimento faz com que aquela empresa seja lembrada sempre. Você não pode tratar um cliente seu como um cliente, ainda mais quando se tratar de arte. Na arte você vende emoções, sentimentos. Então você tem sim que dar um atendimento preferencial para cada pessoa que passa por ali. E o principal é a qualificação. Porque se você não tiver qualificação, vai chegar um momento que seja no que você for empreender, que você vai ficar obsoleta. Acabou ali. Se você achou que aquilo ali era o suficiente, sempre vão haver concorrentes, e eu acho corrente uma coisa salutar dentro do negócio. Lógico. E a concorrência faz com que nós tenhamos sempre vontade de crescer. Isso, também. Melhorar. Então, o primordial disso é você estar sempre se antenando nas mudanças. Eu tinha uma tremenda dificuldade de lidar com o celular, era o meu ponto fraco, era redes sociais. E quando eu resolvi fazer um melhoramento nas minhas redes sociais para fazer uma divulgação melhor, veio a pandemia e me foi muito útil. Tá. Então, acho que a qualificação, a fidelização e o bom tratamento é uma... Você tem que fazer uma pesquisa também, porque sabe o que eu acho, Marcos? Por exemplo, você quer abrir no seu bairro uma escola de dança. Vou falar do que eu entendo. Se você tiver naquele seu bairro, no mesmo bairro, já que é um bairro pequeno, mesmo ele sendo médio, uma escola com a mesma atividade, você já vai perder. Porque você vai ter um concorrente muito próximo. Então, procure sempre fazer uma pesquisa de mercado para ver onde você pode se colocar e não abrir uma concorrência muito direta, sabe? Muito próxima. Muito próximo, ficar em pontos... Você vai dividir o mesmo público, Exatamente, vai dividir o mesmo público. Olha, essas dicas aí da Maísa são fantásticas. Falando de aluno, nesses anos todos, quantas alunas você já teve? Você sabe? Eu sei, porque eu tenho o meu arquivo, inclusive queriam comprar meu arquivo. Olha, meninas, guardem os arquivos de vocês, não vendo que isso dá problema.
Eu tenho um arquivo, já passaram 6 mil, ano passado passou dos 6 mil, 8 mil e poucas mulheres passaram até o 6º ano, nós já somos com 20, 25, acho que passou muita mulher já. Muita mulher, gente, já sou a avó da dança já. E quanto tempo a mulher aprende? Assim... Vamos imaginar que quem esteja nos assistindo viu você dançando, para ela dançar próximo do que você dança. Você tem muita experiência, mas para aprender o básico, quanto tempo? Para aprender o básico, dependendo do biotipo da mulher porque tem a predisposição. Tem pessoas que têm facilidade para dançar e pessoas que têm muita dificuldade de dançar. Então, essas pessoas que têm uma facilidade, ela, com 3 meses de aula, ela sabe um leque de movimentos para ela ficar treinando em casa. Ela sabe que ela vai treinar. 3 meses. 3 meses. Ela vai pegar os movimentos básicos, aquele básico da dança, né? É um estudo contínuo. Por exemplo, uma profissional da minha escola, para chegar a ser professora, ela tem que fazer o curso de básico 1, 2 e 3, 3 anos. Intermediário 1 e 2. 5 anos. Aí ela pode pensar em começar a fazer comigo, professora, eu quero fazer um curso profissionalizante, para ela poder dar aula. Poxa, então é muito tempo, né? É muito tempo. Legal. É estudo, é como se fosse o balé, não é diferente do balé. O balé é uma professora de balé para formar bailarina, bote aí 8 anos. Hoje até faculdade, Manaus já tem faculdade de dança. É muito tempo, né? Realmente. Me diz uma coisa, e a partir de que idade você aceita alunas? Olha, isso é uma boa pergunta. Eu já tive um projeto na escola chamado Sherazade, que é a dança do ventre do amanhã. As meninas, elas entravam na escola com 6 anos para aprender a dançar com cestinha, aquela coisa bem lúdica para elas brincarem. E era considerada até os 13 anos grupo infantil. Deu certo, eu vi as meninas crescerem, mas eu não me identifiquei com o público infantil, porque eu tenho uma opinião, que a dança do ventre, ela trata muito da sensualidade da mulher. Então, para que despertar, né? Tudo bem que tem outros nichos para você ir, você pode fazer elas dançarem folclore, o mercado está cheio, muitas professoras maravilhosas no Brasil dando aula de dança do ventre infantil com grupos enormes, mas eu não me identifiquei. Eu acho melhor, eu escolhi trabalhar com as meninas de 14 anos em diante, porque essas meninas estão se tornando mulheres, e aí sim eu vou ter o mesmo linguajar técnico para falar com elas, e eu vou despertar nela o que elas realmente têm que ter, essa consciência corporal do baixo ventre para evitar cólica menstrual. Eu vou ter toda essa liberdade de tratar com ela. Ainda tem esses benefícios, tem? Sim, a dança do ventre, ela beneficia a mulher, inclusive, principalmente nessas benditas cólicas menstruais. A mulher que está na menopausa também, que tem, né, aqueles calores, é uma atividade, tem os climatérios, é uma atividade física. Eu digo que ela é mente, corpo e espírito. Puxa, que legal, muito interessante. Você que está nos assistindo, você sabe que a cada 10 dias o Empreender na Amazônia faz os sorteios, e nós temos uma surpresa muito especial para você. A Casa de Isis acabou de fechar com a gente um mês de dança para você. Então você pode concorrer a isso, você vai aguardar o nosso post, você já sabe as regras, marcar aqui o Empreender na Amazônia e agora o Instagram também da Maíse. Então se você tiver vontade de repente de começar na dança, você vai poder aí ganhar essa cortesia para você. Então fica ligado no nosso Instagram, que aí logo logo a gente vai estar colocando aí o post do mês de dança na Casa de Isis, com a melhor professora, eu vou dizer, do Brasil, porque você tem um destaque muito grande, né? Agora, Maíse, para a gente encerrar a nossa participação, me fala uma coisa. Você cresceu e não tinha contato ainda com a dança, despertou isso você, e disso você fez uma empresa, né? É isso que a gente está entendendo, é isso? Sim. Né? E você pensou alguma vez em desistir? Não. Esse é o segredo que eu acho que do meu deu certo, sabe? Eu não tinha muita opção, porque eu não queria ser outra coisa, entendeu? Eu não desejava ser médica, advogada, fisioterapeuta, não. Eu queria ser professora, eu queria ser bailarina de dança do ventre. Então, aquilo para mim foi o meu foco, foi a minha meta. Dificuldades
diariamente se passa. Nós passamos diariamente dificuldades para manter a escola, porque a arte é a primeira coisa que a pessoa corta numa dificuldade, é academia e dança, então, nem pensar. Né? Só que aí vai naquele plano de fidelização. Durante o meu processo da escola estar fechada, eu tinha alunas que pagavam a mensalidade para eu continuar pagando o aluguel da escola, para a escola não mudar de lugar. Poxa, que legal. Olha que é o plano de fidelidade. E essa fidelização você faz com o quê? Com o teu tratar, com o que você dá para o teu cliente. O cliente satisfeito, ele nunca vai embora. Ele casa, tem filhos, depois volta, professora, me conserte, que eu estou toda dura. Sempre volta. Muito legal. E você hoje tem alunas de todas as idades? Todas as idades. Tem as meninas lindas já de 50, sabe? 57, 58. E tem as meninas de 13. Eu tenho 2 de 13 só, que a maioria são mulheres mesmo. Sim, e a maior idade que você tem lá, qual é? 71 anos. 71 anos? Aposentada, advogada. E dança? Tranquilo? Dança comigo nos meus eventos, ela tá lá linda, maravilhosa, dançando. Olha, magrinha, enxuta, faz até pilates comigo agora, tá fazendo pilates. Estamos chegando no nosso finalzinho, mas vamos falar dos eventos da Casa da Isis. Todo ano você tem um evento, é isso? Nós temos um evento anual, que é o Festival Belly Dance Jungle, está na sua 14ª edição. Ano passado, por mais que teve a pandemia no passado, e nós tivemos uma brecha no mês de dezembro, e Manaus teve festinha, já podia fazer uma festinha até com 50 pessoas. Sim. E aí eu fiz e deu tudo certo, graças a Deus, e esse ano nós estamos com esse mesmo planejamento. Maíse, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, eu sou uma arara, amor. Vai querer conversar comigo? Ixi, eu vou te contar a história da minha avó. E você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo programa Empreender na Amazônia. Yeah.